Oi, gente, tudo bem aí com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho da crise da Primeira República Brasileira, ou seja, em que momento a Primeira República, a República Oligárquica, ou a República do Café com Leite, ou a República dos Coronéis, entra em decadência. Primeiro nós temos que lembrar o funcionamento dessa república. Ela é chamada de República de Café com Leite porque existe um acordo em nível federal entre Minas Gerais, que representa o termo leite, e São Paulo, que representa o termo café nessa política, sobre a eleição presidencial. Ou seja, esses dois grupos políticos, São Paulo e Minas, se articulam para se manter no poder durante a República. Para conseguir isso, São Paulo e Minas, no cenário federal, se articulam com demais estados, num processo que fica conhecido como República dos Governadores. Ou seja, os candidatos da presidência, ora de São Paulo, ora de Minas, procuram governadores de outros estados para receber apoio para a sua eleição. Em troca desse apoio para a eleição federal, eles garantem apoio nos estados. E esses governadores, para conseguir votos, vão atrás dos coronéis, numa política conhecida como coronelismo, que se utilizam da coerção, né, e da compra de votos, do clientelismo e da coerção com o voto do cabresto. Então é um esquema muito bem montado em 3 níveis. Os coronéis conseguem o voto nos municípios a partir do apoio do governo estadual, que apoia o governo federal. Durante todo esse período conhecido como República Velha, então a gente vai ter a alternância de São Paulo e Minas na presidência do país. Tudo isso só é possível graças à legislação a respeito do voto. Nós temos que lembrar que a Constituição de 1891, que ainda é a vigente no período, propõe as seguintes regras para o voto. Primeiro, só podem votar homens maiores de 21 anos e alfabetizados, o que exclui uma importante parcela da população do direito ao voto. Apesar de ser um regime democrático, é um regime democrático não participativo, porque não participam mulheres, nem analfabetos e nem algumas outras parcelas da população que estavam especificadas no texto. E o segundo grande problema, o voto era aberto, ou seja, a pessoa declarava em quem votava, não era um voto secreto. E nesse contexto, a manipulação dos votos era muito fácil. Durante esse período, né, da República do Café, quem foi favorecido? Principalmente a elite ou a economia cafeeira, o que veio trazendo descontentamento para outras parcelas ou para outros grupos da população. Como vimos em outras aulas, e tem, né, a aula passada da sociedade brasileira, a situação da população no país é extremamente difícil. Os grupos, né, tanto rurais quanto urbanos, vêm enfrentando dificuldade. Mesmo as elites rurais e as elites industriais que vêm surgindo no Brasil não têm uma participação ou não têm um apoio efetivo desse governo do café com leite, desse governo ruralista, dessa elite cafeeira. E isso cria uma insatisfação e isso vai criar a tentativa de uma maior participação ou de uma mudança nesse regime do café com leite. Muitos movimentos vão acontecer nesse sentido, como, por exemplo, o movimento tenentista. O movimento tenentista ele vai surgir nos exércitos brasileiros e vão culminar com 2 grandes ações. Primeiro, a revolta dos 18 do Forte, no ano de 1922, e depois os movimentos de 1924. O que querem esses tenentes? O que querem essa camada de baixa patente, digamos assim, do Exército? Eles querem uma maior
uma maior participação no governo, que as eleições, que as fraudes e que todo esse sistema obscuro deixe de acontecer. Eles cobram, por exemplo, o voto secreto. Eles vão cobrar uma série de mudanças de caráter social e de maior participação política. Eles vão cobrar uma mudança nas orientações da política do país, no sentido de fortalecer o país e não somente o grupo ou a elite cafeeira. Outro movimento muito marcante nesse momento é a tal da Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes, que era um capitão do exército, reúne alguns correligionários e sai em marcha pelo país, tentando pregar ideias do movimento tenentista e lutando ou se opondo ao regime ou à política do café com leite. Somada essa situação política, de insatisfação política das elites não cafeeiras, do exército, e no caso da Coluna Prestes, a gente tem um problema muito grave acontecendo no cenário mundial, que é a crise de 29. A crise de 1929 derruba a economia mundial. Os Estados Unidos quebram e, consequentemente, todos os seus dependentes econômicos quebram junto. Se a gente for pensar nesse momento, o café, que é o grande produto exportado pelo Brasil, é justamente vendido para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, em crise, param de comprar o café brasileiro e, consequentemente, sem vender o café, a economia brasileira entra em crise também. Qual foi a solução ou qual foi a tentativa do governo brasileiro para resolver essa crise? Justamente favorecer os cafeicultores. Então, a população brasileira e a população mundial enfrentando uma crise econômica e o governo, formado pela elite cafeicultura, resolvendo o problema dos cafeicultores. Isso vai criar uma situação ou um cenário de oposição muito grande. E nesse contexto, nas eleições, alguns estados vão deixar de lado a política dos governadores e passam a apoiar uma chapa oposicionista liderada pelo Getúlio Vargas. Com o apoio da Paraíba, e depois nós vamos ver melhor, Minas Gerais também rompe com São Paulo, o Getúlio Vargas vai ser a cabeça de chapa da oposição. Porém, por toda a situação do coronelismo, do voto do cabresto, do voto aberto, o resultado dessa eleição presidencial não é a eleição de Vargas, e sim do Júlio Prestes, que era o candidato apoiado por São Paulo. Esse contexto, ou essa insatisfação, vai levar à Revolução de 1930, que vai colocar o Vargas no poder, mas isso aí já é assunto para uma próxima aula. Por hoje é só, pessoal. Valeu, até mais!